E saudações às queridas irmãs e aos queridos irmãos que têm nos acompanhado nessa maravilhosa jornada de ler, estudar e viver a palavra de Deus conforme está contida aqui na carta de Paulo aos Colossenses. Este é o nosso vídeo de número 7 e hoje vamos expor o texto contido em Colossenses capítulo 2, versos de 1 a 7. Que o Espírito Santo ilumine a cada um de vocês que nos ouvem e também que ele me ilumine e me conduza aqui nessa maravilhosa missão, tarefa de expor a palavra de Deus. Então passo a leitura do texto, Colossenses capítulo 2, versos de 1 a 7. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque, ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus, Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados nela, abundando em ação de graças. Amém, queridos? Vamos então aqui explicar e aplicar às nossas vidas essas poderosas verdades contidas aqui na palavra de Deus. No primeiro versículo, Paulo nos explica que ele desejava que os cristãos de Colossos soubessem das suas lutas. Ele diz aqui: quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por outros irmãos que nunca me viram. A expressão aqui, por quantos não viram meu rosto em carne, significa irmãos que nunca haviam estado face a face presencialmente com Paulo. Queridos irmãos e queridas irmãs, o apóstolo dos gentios, podemos dizer assim, o nosso apóstolo, que Jesus encarregou de pregar o evangelho a nós que não somos judeus. Pelo menos não que eu saiba, que eu tenho alguma ascendência judaica, Deus sabe. Mas ao saber que Paulo, o apóstolo enviado pelo Senhor Jesus a pregar o evangelho a tantas nações, ele tinha lutas, ele tinha combates, ele orava, ele se desgastava, ele se importava tanto com os cristãos das cidades, das igrejas por onde ele tinha passado com sua equipe ministerial, como também ele se importava, tinha amor, tinha peso no coração de edificar, de interceder, de trabalhar em favor de cristãos, de cristãs que ele nunca tinha visto pessoalmente. E ele diz aqui no verso 2 que ao deixar que os irmãos conhecessem suas lutas e labutas, né, isso seria para os irmãos consolo. E é claro que funciona desse jeito. Quando você e eu temos nossas dores, quando nós enfrentamos tristezas, lutas, angústias e até mesmo necessidades, nós poderíamos imaginar erroneamente que Deus teria nos abandonado, que Deus não estaria mais cuidando de nós, porque estamos, ou estivemos, ou estaremos passando por situações de dor, de luta, de pranto, de necessidade até. Mas se Paulo, o apóstolo, passava por essas coisas e ficava firme, e prosseguia em oração, em serviço, então nós também podemos nos inspirar no exemplo dele. E em quantas cartas de Paulo encontramos consolo e alento para a nossa fé,
porque Deus operou nele poderosamente em meio a todo tipo de luta e sofrimento. E ele nunca esmoreceu, ele nunca desistiu, ele prosseguiu. Então essa é a primeira lição desses 2 primeiros versos, né? Paulo nos fala de suas lutas. E podemos lembrar aqui também no capítulo 1, no versículo 24, em que Paulo diz, e aqui faz referência às aflições que ele experimentava em prol da igreja. O verso diz assim: na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Ora, nessa vida temos aflições. Nessa caminhada aqui, na direção do nosso reino celestial, até que cheguemos à casa do Pai, passamos e passaremos por aflição, por dor, por toda sorte de dificuldade. Mas inspirados pelo exemplo de homens e mulheres de Deus, homens de Deus como Paulo, em especial pelo exemplo do nosso amado Mestre, o Senhor Jesus, temos ânimo, temos consolo. O verso 2 diz, para que os seus corações sejam consolados. Isso significa confortados, animados, estimulados a continuar. Meu querido irmão, minha querida irmã, ouça esta palavra e que ela alcance o seu coração. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, se anime, se console, eu venci o mundo. E mais adiante dessa mesma carta, no capítulo 3, podemos ler mais uma verdade que nos consola. O capítulo 3, verso 4 dessa mesma carta diz o seguinte: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós os manifestareis com Ele em glória. Aleluia! Olhamos para o horizonte da história, podemos olhar para o horizonte da nossa vida e enxergar no final, não o final. O dia que terminarmos a jornada aqui não é o fim, não será o fim. Quando a história da humanidade alcançar o propósito eterno de Deus, tudo será novamente unido e submetido ao governo único e soberano do Senhor Jesus. Então temos consolo sim, temos consolo pelo exemplo de homens e mulheres de Deus como Paulo, temos consolo pelo exemplo do Senhor Jesus, que passou pelo que passou, mas venceu. Aleluia! Então, primeiro ponto, querido irmão, querida irmã, você que ouve essa palavra, receba consolo de Deus, conforto de Deus no teu coração. Aleluia. Seguindo o verso 2, tem mais. Aqui diz então o verso 2, para que os seus corações sejam consolados, já comentamos, e estejam unidos em amor. Aqui o que o Senhor me fez compreender é que lutas, aflições, sofrimento podem gerar efeitos contrários, efeitos opostos em diferentes pessoas, dependendo da reação de cada um diante das circunstâncias. O que Deus deseja é que diante de lutas pelo Evangelho, diante de aflições que afinal vão cooperar e estão cooperando para edificar a igreja do Senhor, que isso nos traga unidos em amor. Ora, se eu estou aflito, eu vou pedir que o irmão me socorra. Se eu vejo o irmão com algum tipo de carga que eu posso ajudar, eu vou orar com ele, vou abraçá-lo, vou estar com ele ou com ela. Irmãos queridos, que as lutas, os desafios, que tudo que temos enfrentado durante essa pandemia, que isso tudo gere em nós também união em amor. Jesus falou que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amor prático, amor que comparece, amor que se faz presente, que oferece o ombro, que ajuda, que coopera, que visita, que ora. Irmãos e irmãs, estamos numa época de ainda alguma limitação ao convívio social presencial, já é uma limitação amenizada, né? Graças a Deus, os números do contágio da pandemia no Brasil estão diminuindo, lentamente, mas estão. Mas podemos telefonar a tantos meios de comunicação hoje que podemos continuar muito presentes e participantes e solidários uns com os outros no contexto em que
estamos vivendo e passando. Então aqui também, que tudo que estamos passando gere em nós unidade em amor. Paulo prossegue no verso 2. Unidos em amor e em todas as riquezas da plena certeza da inteligência. Essa expressão aqui merece uma explicação, sim, mais detalhada. Primeiro é que a palavra aqui, inteligência, significa a forma com que você observa as coisas e as entende. A maneira como cada um de nós interpreta, raciocina e avalia aquilo que acontece conosco e ao nosso redor. Então, inteligência aqui significa compreensão, significa entendimento. E Jesus deseja que tenhamos acesso a uma riqueza muito grande, que é um entendimento firme, um entendimento confiante. Como assim? A Bíblia nos dá um entendimento correto sobre as coisas. A humanidade é o que é porque um dia, no Jardim do Éden, o primeiro casal pecou, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o primeiro casal desejou conhecer tudo, o bem e o mal, apartados da direção de Deus. Por isso o pecado entrou no mundo, por isso a humanidade se estragou. O homem é mau não é porque a sociedade o faz mal, o homem faz o mal não é porque o meio o obriga, o ser humano é capaz de fazer o mal porque nasceu pecador, herdou características do nosso ancestral Adão, então nascemos marcados pelo pecado. Então, essa é uma primeira chave que a Bíblia nos dá para ter um entendimento correto. Mas outra chave fundamental que podemos encontrar aqui nesse mesmo capítulo é a obra redentora do Senhor Jesus. Podemos encontrar isso nesse mesmo capítulo 2, verso 14 e 15, a seguinte verdade: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou na cruz. A condenação que o pecado traz, o preço da vida que deveria ser dada para pagar o pecado, Jesus pagou na cruz do Calvário. Ele riscou a dívida que cada um de nós tinha diante do Pai, o escrito que nos condenava pelo registro do teu pecado, do meu, de toda a humanidade, ele o encravou na cruz. E ele expôs Satanás e seus demônios, os nossos acusadores, essas hostes espirituais malignas que continuam até hoje lutando e atuando para induzir as pessoas a toda forma de pecado, de mal e de morte eterna. Ele os derrotou, Jesus os derrotou, encravou na cruz a nossa dívida, o escrito, o registro da nossa dívida e expôs todos os demônios, Satanás e seus demônios, ao desprezo, à humilhação pública, triunfando deles na cruz. Queridas irmãs e irmãos, esse é o entendimento que nós devemos ter. Não querer entender o que nos acontece a partir de conhecimento humano adquirido através da queda. O conhecimento humano que o ser humano conquistou depois da queda é um conhecimento apartado de Deus. É uma sabedoria maligna, é uma sabedoria deste mundo. Comentaremos logo na sequência os dois tipos de sabedoria. Mas o entendimento que temos da palavra de Deus nos revela a realidade, tanto nossa, que seria desesperadora, se não fosse pela pessoa, pela obra maravilhosa, poderosa, completa, imensa, perfeita, que Jesus alcançou na cruz do Calvário, ao morrer sem pecado e ao ressuscitar, porque a morte não podia segurá-lo. Esse é o entendimento, é a maneira de compreender o mundo. Então, quando lemos notícias,
quando observamos os fatos, devemos interpretar, moldar a nossa maneira de pensar de acordo com a maneira de pensar que aprendemos na palavra de Deus. De acordo com a mente de Cristo, de acordo com o raciocínio que Jesus tem. A inteligência humana é loucura para Deus. Na verdade, ela só pode causar o mal. Agora, vamos então completar o raciocínio. Então, explicamos o que é inteligência, entendimento. E aqui, o caminho que nos é apontado é alcançar uma riqueza muito grande, que é um entendimento confiante. Como assim? É a plena certeza de que eu fui resgatado por Jesus. É a plena certeza de que o meu Redentor vive, que Jesus ressuscitou. É a plena certeza de que há uma esperança eterna, como já comentamos, capítulo 3, verso 4, dessa mesma carta, quando o Senhor voltar, quando Ele se manifestar, nós também nos manifestaremos junto com Ele. Um texto que nos comunica, que nos transmite essa imensa riqueza de um entendimento confiante e firme, podemos encontrar em Romanos capítulo 8, verso 35 a 39, que passo a ler. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, ou angústia, perseguição, fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ou o vírus, ou a morte, ou qualquer outra coisa? Prossigo na leitura. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu só posso dizer aleluia, glórias a Deus. Isso é um entendimento confiante, firme, firmado na pessoa de Jesus, firmado na palavra de Deus, e essa confiança, essa maneira correta de raciocinar e de entender é uma riqueza extraordinária. Então isso, voltando aqui a Colossenses, né? Então temos verso 2, corações consolados pelo exemplo do apóstolo Paulo, de Jesus e de homens e mulheres de Deus, unidos em Cristo, em amor uns com os outros. Todos os desafios e lutas nos tornam mais unidos a Cristo e uns aos outros. E ainda, além disso tudo, né, somos colocados em algo muito rico, nos é dado uma riqueza muito grande, que é um entendimento confiante. Em nome de Jesus, temos acesso a tudo isso. E para que tudo isso? Para isso tudo nos conduz a quê? Nos conduz ao final do verso 2, que é ao pleno conhecimento do mistério de Deus e Pai e de Cristo. Ora, o mistério revelado já foi explicado no capítulo 1, no versículos 26 e 27, que é Cristo em nós e nós em Cristo. Então, o nosso dia a dia, o nosso caminho individual e como igreja é cada dia mais conhecer Jesus de maneira mais plena, mais íntima. Isso inclui conhecer o Pai, o amor do Pai, que se renova dia após dia, do nascer do sol, na chuva que cai. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos aqui, quem sabe, começando a sair dessa pandemia do coronavírus. Depois de todos esses meses, você conhece mais de Jesus? Você conhece o Pai e o seu amor de uma maneira mais íntima, mais profunda? Ou você se apartou? Faço essa pergunta
para consolar e animar você que me ouve a ir na direção certa e não para condenar. Se você honestamente olha para si mesmo e se vê mais frio na fé, menos próximo de vivenciar o amor do Pai, com o mesmo entendimento de Cristo, ou até tendo retrocedido nisso, né, ao longo desses meses, ouça essa palavra como palavra de salvação, jamais de condenação. Mude de atitude, receba o que você está ouvindo. Deus preparou você para ouvir esta palavra que agora você ouve, para trazer para você consolo, unidade, amor e uma certeza plena, valiosa da sua salvação e da sua vida com Jesus, vida eterna que se renova e cresce dia por dia. Prosseguindo então, o verso 3, falando então referente a Cristo, passo a ler o verso 3, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aqui, o primeiro aspecto é que esses tesouros estão em Cristo, estão escondidos, não estão trancados, não estão proibidos. Então, Cristo Jesus, nele, na pessoa dele, na palavra dele, estão contidos todo o conhecimento e toda a sabedoria que possa haver ou existir. Agora, para alcançarmos a sabedoria que Cristo pode nos dar, para alcançarmos o conhecimento que vem dele, é para quem busca. Em Jeremias 29:13 diz assim: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Os tesouros, queridos irmãos, queridas irmãs, estão escondidos, mas podem ser encontrados por aqueles que buscam ao Senhor no seu dia a dia, nas suas orações, na caminhada com os irmãos. Quando buscamos Jesus, quando buscamos o Pai, de todo o coração, o encontramos. E encontramos os tesouros, o conhecimento e a sabedoria. Aqui vale a pena explicar um pouco mais sobre sabedoria. Na carta de Tiago, capítulo 3, versos 14 a 17, Tiago explica sobre 2 tipos de sabedoria. Então passo a ler e vamos aprofundar esse assunto. Sabedoria não é conhecimento teórico. Sabedoria é conhecimento aplicado à vida. Uma mulher sábia, diz a palavra de Deus, ela edifica, ela constrói o seu lar, ela não o destrói. Reparem que a sabedoria produz frutos bons, agradáveis a Deus. Não é conhecimento acadêmico, teórico. Sabedoria é quando um pai e uma mãe sabem o momento de ouvir um filho, uma filha, de abraçá-los, também sabe o momento de corrigir, de repreender. Não existe receita pronta para essas coisas, mas a sabedoria de Deus nos é dada para, no dia a dia, tomar decisões certas. Mas vamos ler então Tiago 3, 14 a 17. Mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, sensual e diabólica. Porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria. Mas a palavra de Deus nos ensina que há 2 tipos de sabedoria. Uma sabedoria que veio do fruto, da opção do primeiro casal de conhecer o bem e o mal apartados de Deus, um conhecimento humano e direcionado, inspirado pela serpente, pelo inimigo. Então essa sabedoria, aqui diz que ela é terrena, ou seja, ela só considera as coisas visíveis.
ela só olha para os bens materiais, ela só olha para aquilo que é palpável. Mas acabamos de ler lá em Colossenses capítulo 3, que aguardamos a vinda do Senhor, porque a nossa vida está escondida com Ele. Quando Ele se manifestar dos céus e retornar, aí sim nossa vida se manifestará plenamente com Ele. A sabedoria oposta a essa daqui é a que vem do alto e que olha para o alto. Também diz aqui, a tradução que eu tenho aqui diz que ela é terrena e animal. Quando eu li, eu falei sensual, baseado em outras traduções. Irmãos e irmãs, essa é uma característica da sabedoria do mundo hoje. Primeiro, ela é materialista, ela é egoísta, ela quer saber do ganho do dinheiro. Aqui a palavra traduzida como sensual ou animal, aliás, animal não é uma boa tradução. A palavra original é psíquique. É uma sabedoria que é governada pelas emoções e que, portanto, busca sentir coisas, sentir bem, sentir estados de exaltação emocional. Mas não é exatamente esse o investimento que a mídia, que os meios de comunicação fazem quando nos levam a acompanhar eventos esportivos cheios de paixão. Aí quando aquele time ou equipe pela qual torcemos ganha, sentimos uma emoção maravilhosa. Quando perde, nos sentimos arrasados. Sem falar em tantas outras propostas de entretenimento que apelam para outros tipos de emoção. Tem gente que tem prazer em sentir medo, daí os filmes de terror. Há pessoas que a busca é de um prazer sensual, físico, erótico, pervertido. Então essa é a sabedoria do mundo, ela é governada pela emoção, pelo sentimento. Aqui eu dirijo uma palavra especial aos jovens. Meus queridos jovens, vocês têm vivido em uma época que tudo apela para o emocional de vocês. É a época do sentir bem, eu me sinto bem, eu não me sinto bem, mas podem reparar que um resultado cada vez mais frequente desse tipo de vida é a tristeza, é a depressão, é o desejo de morrer, porque é isso que o inimigo quer produzir, porque essa sabedoria, afinal, ela é diabólica, ela é demoníaca. Mas hoje o Senhor me fez lembrar, e com muita satisfação, que o fruto do Espírito é amor, alegria. A palavra de Deus fala do óleo da alegria. E aqui eu libero uma palavra de bênção e profética sobre quem está me ouvindo. Se você está lutando contra a tristeza, sofrendo com depressão, perdendo o gosto pela vida, a cada dia que acorda sente que não tem energia, não tem gosto, não tem nada, entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu coração a Jesus e vai brotar do teu interior rios de água viva. O Espírito Santo virá sobre você como o óleo da alegria. Você vai cantar, vai louvar, vai bendizer, vai sentir a vida eterna, a vida de Jesus, alcançar o seu espírito, a tua alma, e você vai experimentar glória, vai contemplar a glória de Deus. Você vai viver uma vida extraordinária. Ouça esta palavra de Deus, entregue, se renda e mude a tua experiência. Essa sabedoria do alto é pura, é boa, é vida, é alegre. Traz alegria eterna e traz vida eterna. Mas essa sabedoria, essa está escondida em Cristo Jesus. O mundo não tem essa sabedoria. Cristo tem. Cristo tem. Então busque e você vai encontrar. Ela está escondida, mas pode ser encontrada. Graças a Deus. Só uma meditação sobre conhecimento, né? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 19, Paulo nos brinda com a seguinte frase: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Aqui a palavra inteligência e o adjetivo inteligente é a mesma palavra de conhecimento aqui de Colossenses 2:3. Então aqui também há uma oposição.
há conhecimentos que o ser humano adquire que são contrários ou têm uma origem que não é em Deus, são contrários a Deus ou têm uma origem que não é em Deus. E a humanidade hoje está envaidecida, está cheia da soberba, do orgulho de achar que conhece muito. Ora, o conhecimento humano todo somado e multiplicado até agora não conseguiu resolver como lidar com o coronavírus. Aliás, eu penso que foi sabedoria e foi conhecimento humano mal desenvolvido e mal aplicado que gerou esse vírus. Eu tenho, para minha própria compreensão, de que esse vírus é fruto de conhecimento humano pervertido. E que agora o conhecimento humano, até agora, está incapacitado de como lidar com isso. De novo, me dirijo aos jovens e estudantes. Quando estamos na escola e na academia, somos bombardeados com muitas outras fontes de conhecimento. Quando a ciência estuda a criação, há conhecimento de Deus revelado na criação. Então pode haver em alguns ramos da academia, da universidade, pode haver fontes legítimas de conhecimento, porque em especial quando resulta do estudo da criação, que é obra de Deus. Deus se revela na sua obra, na sua criação. Mas cuidado com aquelas fontes de conhecimento que têm origem apenas no homem. Nem se refere ao Criador, nem se baseiam na criação, tem origem unicamente humana. Cuidado, sinal de alerta, porque Deus disse que vai destruir, aniquilar o conhecimento dos conhecedores, a inteligência dos inteligentes. Olha, ninguém sabe mais do que Jesus. Ele é o Criador. Ele criou todas as coisas. Ele existe antes da fundação do mundo. Ele conhecia a história antes, porque a palavra de Deus diz que o cordeiro morto, o sangue do cordeiro morto foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, quando algumas pessoas vêm com arrogância intelectual querer atacar a nossa fé, a sua fé, querer que nos sintamos como intelectualmente inferiores, mentira! Quem conhece Cristo, quem é cheio de Cristo, é espiritualmente, intelectualmente e em qualquer aspecto que você pensar, superior àqueles que não o conhecem. O homem natural, o homem psíquico não discerne nada. O homem espiritual discerne tudo e nós temos acesso a todos os tesouros do conhecimento, também da sabedoria em Cristo Jesus. Vou aqui dar um breve testemunho que eu ouvi da minha esposa. Eu não vou lembrar os detalhes, porque como um homem normal eu nunca lembro os detalhes. Vou lembrar só a essência da história que passo a ilustrar. Ela precisava, certa época, trabalhando no Banco do Brasil, com sistemas informatizados, com tecnologia, à época tecnologia de ponta, e houve um problema em que ninguém conseguia fechar os balancetes, ou os dados, ou os sistemas bancários do Banco do Brasil naquele dia. E tinha que fechar. E então o chefe dela, o chefe da minha esposa, ordenou que ninguém sairia do trabalho enquanto não conseguissem fechar o movimento daquele dia. Aí ligaram para suporte da tecnologia, ligaram para um monte de gente e ninguém resolvia nada. Minha esposa, Clélia Sumire, precisava sair, tínhamos alguma reunião da congregação, algo assim. Ela orou. Ela disse: Jesus, você sabe de tudo, inclusive, Jesus, você conhece tecnologia. Como é que eu faço para fechar isso tudo aqui? E então veio à sua mente algo muito simples. Aperte a tecla F, e eu não lembro o número, F2, F5, eu não lembro o número. Ela foi e apertou uma tecla e tudo fechou conforme precisava. Jesus, é claro, conhecia toda a tecnologia e sistema e tudo mais, e a minha esposa teve acesso ao conhecimento que estava em Cristo. Prosseguindo então, verso 4, Paulo diz aqui que, e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Queridos irmãos e irmãs, o inimigo vai usar mídia, figurões,
pessoas famosas, gente de alto nível acadêmico, para inventar narrativas e argumentos que parecem convincentes, mas são fruto de inspiração maligna e da carnalidade humana. Cuidado com histórias narrativas que você possa ler, ouvir, e que parecem tão convincentes. Puxa vida, parece que é isso mesmo, mas quando você confronta com a palavra de Deus, com Cristo, não se sustenta. Aliás, esse é um assunto que será tratado com mais profundidade na segunda parte do capítulo, que será objeto do nosso próximo vídeo. Então, que ninguém engane você com um belo discurso, com emoção, com argumentações convincentes, mas que negam a palavra de Deus, negam Jesus. Verso 5, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Queridas irmãs e irmãos, estamos unidos todos a Cristo e, portanto, estamos unidos uns aos outros. Paulo não estava presente ali em Colossos, mas em espírito ele estava unido àqueles irmãos e nesse nível espiritual, com esse discernimento espiritual que o apóstolo tinha dado pelo Senhor, ele acompanhava o caminho, a vida daqueles irmãos, também ele ouvia relatos através de pessoas como Epáfras, né? Epáfras é quem provavelmente pregou o evangelho lá em Colossos e quem levava a Paulo notícia dos irmãos. E Paulo se alegrava vendo que eles estavam caminhando bem. Aqui fala de ordem, ou seja, uma vida correta, uma vida digna diante de Deus, né? E a firmeza da vossa fé em Cristo. Estamos unidos a todos os homens e mulheres cristãos, discípulos e discípulas de Jesus pela face da terra. E podemos nos alegrar quando ouvimos relatos dos feitos do Senhor em outros lugares, em outros grupos. Seguindo então a leitura, verso 6, como pois recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Creio que vale a pena já comentar junto com o 7, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela, abundando em ações de graças. Então aqui a conclusão de Paulo é, olha, vocês receberam Cristo, vocês agora vivem o mistério que estava oculto e foi revelado. Vocês estão em Cristo e Cristo está em vocês. Portanto, vivam de acordo com essa união, com essa vida que vocês têm com Cristo e em Cristo. Andar nele, o andar significa a maneira de viver. Quando você acorda de manhã, ande com Cristo. Já volte o seu pensamento, o seu coração para o Senhor e dedique esse dia ao Senhor. Quando for dormir à noite, agradeça ao Senhor. Senhor, esse dia foi bom, e se algo não foi tão bom, ore. Se você fez algo que feriu a tua consciência, peça perdão. Andar nele significa viver o dia a dia nele, na palavra dele, na presença dele. E o verso 7 traz duas comparações, enraizados em Cristo. A raiz, ela tem várias funções que eu não vou saber explicar todas, mas pelo menos duas eu posso entender. A raiz sustenta a planta, sustenta a árvore. Se for rompida a conexão entre o tronco e a raiz, a árvore cai. Então, enraizado em Cristo significa sustentados por Ele. E também é a raiz que captura do solo os nutrientes que vão alimentar toda a planta. Então, também significa alimentados diretamente de Cristo. Que Jesus é a nossa vida. Ele é a fonte da vida, Ele é a vida. Então, alimentados por Ele, recebendo a vida dEle, Ele em nós e nós nele. E a outra comparação é de uma construção, edificados nele. Ele é a pedra angular, Ele é o firme fundamento. E cada geração de cristãos e cristãs
são camadas de pedras vivas que são colocadas sobre ele, que é a pedra angular. E uma camada após outra, e quem sabe está próximo o tempo que essa linda edificação que a Bíblia chama de igreja estará pronta, que o Senhor voltará. Então, queridos, essa é a palavra aqui final de Paulo, confirmados na fé. E, finalmente, o último texto aqui do verso 7 fala de ações de graças. Ação de graças também é uma prática que nos ajuda a ter um espírito leve, alegre. Quando eu olho para a chuva caindo, eu posso agradecer a Deus, porque o seu amor se renovou. Há tantas coisas que eu posso ver e ali discernir o suprimento, a bondade do meu Pai Celestial para comigo. Seja grato a Deus. Agradeça as pessoas também, aquelas pessoas que são instrumentos de Deus para te abençoar, para te ajudar, para te acolher. Agradeça a Deus. Agradeça as pessoas. E concluo então esse vídeo animando novamente a você que me ouve a buscar os tesouros que estão escondidos em Cristo. Sabedoria, conhecimento, vida eterna, amor, união com os irmãos da igreja, consolo, abrigo e muito mais. E que você busque e ache. O Senhor te abençoe.